Olá pessoal, eu sou o Marcos Reis e está começando o nosso Papo Jurídico, o podcast da OAB Maranhão. Passa lá pelas nossas redes sociais, dá um like, se inscreve no nosso canal. O endereço é super fácil, OAB-MA. Passa por lá, fica por dentro de tudo que está rolando por aqui. Estamos recebendo no nosso estúdio a doutora Alina Almeida, presidente da Comissão de Direito das Famílias. Seja muito bem-vinda, sua palavra de início. Obrigada, prazer. Muito bem, e o nosso tema hoje é muito importante, né? Como todos os temas que a gente vem tratando aqui, que é sobre processos de reconhecimento de paternidade, né? Agora, lei, exame de DNA em parentes do suposto pai. Doutora, há 12 anos, né, esse processo aí tramita no Congresso Nacional. No seu ponto de vista, por que algo tão importante, né, que é reconhecimento de paternidade, isso é muito importante para qualquer criança, demorou, a gente pode até dizer que demorou muito, né, 12 anos tramitando aí no Congresso Nacional. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Olha, é bem necessário, né? É importante ter isso para dar um reconhecimento para essas crianças, porque as pessoas precisam saber que existe um pai, que tem um direito de uma pensão, porque isso impacta na questão previdenciária também. E 12 anos tramitando só mostra o quanto essa burocracia no nosso sistema de legislativo às vezes atrapalha as constituições de família. Como pode prejudicar o reconhecimento de um vínculo familiar, o reconhecimento de um direito, reconhecimento de uma assistência que deveria ter tido e não teve por causa de uma demora legislativa. Então, essa lei hoje, ela traz um avanço. Eu tenho pessoas que estão esquecidas, que estão marginalizadas na questão familiar porque não sabem quem são seus pais, não sabem que têm direitos à pensão, não sabem que têm direito à pensão por morte, pensão alimentícia, ou alguma indenização por abandono afetivo. Então, é muito importante agora a gente conseguir fazer esse reconhecimento até para validar essa paternidade e elas se sentirem também como indivíduos reconhecidos, que isso impacta muito na estrutura da pessoa, né? Doutora Alina, antes não era obrigatório, não tinha essa obrigação de fazer o exame em parentes do pai que de repente morreu ou ficou sem paradeiro? Não, antes bastava, se o homem se negasse a fazer, o juiz meio que fazia uma validação tácita, se tivesse provas robustas sobre isso, mas ele nunca passava para frente de um parente. Era muito, muito difícil conseguir isso. Até porque o parente podia dizer, não quero, não concordo, e isso acabava facilitando o afastamento. Mas agora, com a lei, torna obrigatório que ele tenha, sim, que fazer esse teste de paternidade. E se ele não quiser, também vai estar reconhecendo da mesma forma que estaria se fosse o pai. Então, isso meio que dá uma força legislativa, legal, para o juiz chegar lá e dizer, olha, agora eu tenho uma lei que me respalda para eu dizer, você que é avô, você que é tio, você que é primo, sobrinho daquele cara que deixou de cumprir seu papel como homem, como pai, de assumir essa criança, você agora vai ter que dizer, você é parente dele ou não? Se você for e ele não tem mais como eu saber onde ele está, você vai arcar agora com as questões de pensão alimentícia, você vai assumir os ônus do que ele deixou de ser, porque ele fez os bônus, você assume os ônus agora. Doutora, isso é muito importante porque a gente percebe que há uma certa irresponsabilidade, né? Na verdade, há uma irresponsabilidade muito grande. E a gente vai tocar aqui num assunto bem delicado, que às vezes o homem, ele se aproxima de uma mulher porque ela já é mãe solteira, aí ele pensa, né? Muitas das vezes pensa, é mais um, né? E a gente vê mãe solteira com 3 filhos, né? Cada um de um pai. Agora, o pai vai embora, não deu paradeiro, a família não sabe onde ele está, a família é chamada para fazer o exame. Qual o grau de parentesco? Até que grau a família, o parente pode fazer o exame? De início mais próximo. Normalmente os pais daquele homem, daquele companheiro, daquele cidadão que não quis assumir, não tendo os pais, os outros herdeiros que ele tiver, irmãos que ele tiver, primos, e assim vai, até onde puder, o mais distante. Sempre o mais próximo até o último mais distante. E caso a família, né, faça o exame, deu tudo certo, olha, esse filho aqui
tem o DNA de vocês, né? É do parente de vocês. Só que o parente sumiu, o pai sumiu, não deu paradeiro, talvez, né, já com essa intenção de não assumir suas responsabilidades, né? A família fica com a responsabilidade? Fica. Isso já é antigo. Se o pai não puder pagar a pensão, os avós assumem essa responsabilidade. Não tendo os avós, os irmãos desse pai assumem a responsabilidade. E normalmente para na terceira linha, que são os irmãos do pai. Nesse caso, vai também nessa mesma regra, que é a questão mais de sucessão. O pai não tem como pagar a pensão, ou está falecido, deixou a pensão por morte. Essa criança que foi reconhecida agora tem direito a requerer no INSS essa pensão por morte. Tem os avós ainda estão vivos? Tem, então os avós vão pagar essa pensão, que só pode ser até os 24 anos, enquanto cursar o primeiro curso de graduação também. Isso. Entendeu? Depois disso, passou os 24 anos, ou depois disso, quer descobrir essa paternidade, conseguiu comprovar, ele não vai ter o direito à pensão alimentícia, pode ainda ter a pensão por morte, mas ele vai ter direito à indenização por abandono afetivo. Aí ele pode também processar os avós, nesse caso, os tios, toda a entidade familiar daquele cara que não lhe reconheceu como pai na época. Muito importante. E isso não quer dizer que é só criancinha, abandonou, não, 18 anos, cresceu, quer descobrir. Porque tem gente hoje que tem 30, 40 anos e ainda não sabe quem é seu pai. Somente as pessoas do interior, isso era muito comum. Isso. Então, se elas quiserem entrar na justiça, através da Defensoria Pública, Ministério Público, pedindo reconhecimento de paternidade. Eu não sei quem é meu pai, mas eu sei quem é a família. Se faz com a família desse cara para poder verificar essa questão de quem é o pai daquele menor, aquele adulto. Exatamente. Aquela pessoa que não sabe quem é o seu pai, né? Isso. Para ele poder requerer seu direito. Pelo menos, muitas das vezes só querem o reconhecimento, o sobrenome, para dizer, olha, tem um pai na minha certidão de nascimento agora. Porque isso impacta muito na questão psicológica também do cidadão. Isso. Vai lá no colégio, tem pai e mãe registrados. Exato. Pai e mãe, né? Porque, quer queira, quer não queira, é muito negativo pro íntimo do indivíduo ele ter lá uma certidão que só tem mãe, pai, desconhecido. Exatamente. Ele passa 18, 30, 40 anos com aquela lacuna na vida. Isso. E essa lei agora, ela vem preencher isso. Olha, vou te dar um reconhecimento, não é só um papel, um título. Não, é assim, você tem um registro agora, você sabe de onde você veio. E a gente também não pode negar a questão psicológica, que a falta de um pai faz, né? Faz muito. As pessoas pensam que não, mas essa entidade familiar, pai e mãe, pesa muito na construção de um indivíduo. Tanto positivamente quanto negativamente. Exatamente. O mais negativo do que positivo. Exato. Muito importante isso. A questão do pai, a presença do pai, a presença da mãe. É super importante isso. Não precisa estar junto, morar junto, continuar casado, mesmo que não queira. Mas tem que entender que quando se torna uma família, quando você se relaciona com uma outra pessoa, que você passa a constituir uma família, tem um outro indivíduo. E esse indivíduo depende de você para tudo. A vida toda. Você não vai não tem como você ser ex-mãe e ex-pai. Isso é para sempre. Então, você tem que ter uma responsabilidade afetiva, financeira, psicológica com aquela pessoa que você está botando no mundo. É um ser que você vai desenvolver o intelecto dela para a vida. Então, você tem que ter essa responsabilidade, porque essa representatividade do que é um pai, do que é uma mãe, impacta, sim, na construção desse indivíduo como um cidadão de bem, um cidadão que vai ter ética, um cidadão que vai saber princípios morais, que vai ter valores. Você vai estar contribuindo com a sociedade melhor, né? Isso, porque muitos casos que a gente tem, às vezes a gente vê, de pessoas que entram no mundo das drogas não tem um pai, tem problema familiar. O problema familiar é o berço de muito caos que a gente tem na sociedade. Então, uma família estruturada não é dizer uma família casada, mas é uma família estruturada, uma família que sabe o seu papel como entidade familiar. Exatamente. O bom é os dois. Criar crianças, os filhos. Se por acaso houver alguma eventualidade, que pelo menos os dois possam estar ali se responsabilizando por aquela vida, né? E aí tá de certa forma próximos os dois, né? Ali cuidando. Isso é importante demais, né? Mas o bom mesmo, como você falou, o ideal é os dois mesmo, juntos ali. O casamento acaba, a relação homem e mulher pode acabar, mas a relação pai e mãe jamais vai acabar. Isso. É um compromisso para a vida toda. Então, tem que ter responsabilidade na hora que se resolve juntar ou
vamos ter um filho, e entender que isso não é um brinquedo. É uma vida que você vai ter que ser responsável por tudo que acontecer com ela. Muito bem. Então nós estamos conversando agora com a Lina Almeida, que é presidente da Comissão de Direito das Famílias. O tema é super importante, processos de reconhecimento de paternidade. É uma nova lei, né, que permite o exame de DNA até em parentes, né, em parentes que não precisa ser de primeiro grau, né? O pai não tem paradeiro, o pai sumiu ou morreu, a família pode ser submetida a fazer o DNA e aí se responsabilizar também pelas as necessidades, né, que a criança venha a ter. Doutora, agora se o pai morreu, a família tranquilo, morreu, a gente está fora, as responsabilidades sumiram. Não é assim, né? A pessoa tem 18 anos, vamos aqui colocar essa data, 18 anos. Nunca recebeu nada do pai, nem da família do pai. Ele pode ser ressarcido, né? Pode ser indenizado. Isso é importante a gente dizer aqui. Pode sim. Via de regra, funciona assim, que se eu estou com 18 anos e eu quero a pensão alimentícia, eu retroajo 5 anos. Se eu estou fazendo faculdade, estou até meu primeiro curso de graduação, eu tenho que fazer, dentro desse período ainda, o pedido de pensão alimentícia. É o que não faz jus. Passei a faculdade, me formei com 22 anos. Ok, isso. Você não faz jus mais à pensão alimentícia. Mas você pode reconhecer essa paternidade ainda assim, para que com esse reconhecimento você possa estar entrando com uma reparação civil, por abandono afetivo. Que aí você vai, por todos esses anos, que o trauma que isso lhe deu na sua vida, questão de direito moral, basicamente é isso. É um ressarcimento pelo dano moral que você sofreu de não saber quem era seu pai, da vergonha que você teve, das humilhações que você passou, da falta, da saudade, da ausência. Então, tem essas duas formas. Antes de eu ter minha primeira graduação, pensão alimentícia. Depois disso, quero fazer o reconhecimento, mas não posso ter pensão, tenho direito à indenização por abandono afetivo. Muito importante. Isso é importante para a gente, as pessoas que estão nos ouvindo, entender que é bom a gente estar aconselhando, né, os nossos parentes, né, irmãos, primos, porque senão, se sumir, não arcar com as responsabilidades, elas podem vir para mim, né? Isso mesmo. Isso as pessoas pensam assim, fiz filho, fica com a mãe, acabou. Não tem isso, acabou isso. Fez agora. O angu, comeu, né? Quem pariu, mateu, que vale. Não existe isso, né? Não existe isso mais, né? Não é mais brincadeira. Fazer filho é responsabilidade. E a intenção do legislativo e dessas leis todas que a gente tem é dizer, quer fazer filho? Faça. Mas se prepare para assumir as consequências. Não é uma brincadeira. Exatamente. Agora tem outra questão também que a gente precisa falar aqui, que é o exame de DNA. Em alguns estados, a Defensoria Pública tem parceria com alguns laboratórios, né, e fazem isso de forma gratuita depois de uma conversa entre pai e mãe, entre as famílias. Como que ocorre aqui no Maranhão? Porque a gente sabe que o exame de DNA é caro, era bastante caro há 10 anos, né? Era uma nota. Hoje está aí R$500, dependendo do estado. Eu acredito até que em todos os estados seja esse valor, porém ainda é caro. Algumas famílias vulneráveis, né, não conseguem pagar. Como que é essa situação aqui? Tem alguma parceria para que esse exame seja de forma gratuita, doutora? Olha, é um exame realmente caro, tanto para quem é da parte mais pobre da sociedade até a classe média. Não é um exame simples para você fazer. A OAB tem umas parcerias com alguns laboratórios, por exemplo, a gente tem com o Gaspar, com o Cedro, com o Inlab, que fazem esses tipos de exames, mas não são especialistas nisso. Eu sei que tem laboratórios especialistas, que infelizmente a gente ainda não tem essa parceria, mas a gente está viabilizando isso através da comissão. E tem também a questão do judiciário, que eu sei que eles fazem, às vezes, um mutirão de reconhecimento, de conciliação, de reconhecimento de paternidade. O judiciário que costuma arcar com essas despesas. Porque quase sempre quem acaba procurando é a população mais carente, mais necessitada. E só assim para conseguir que o judiciário consiga o exame, porque existe essa parceria já entre o judiciário e essas clínicas.
Muito bem. Como que a comissão que você preside, né, de Direito das Famílias, que é uma comissão aqui da OAB, como que a comissão age nessa situação? Tem algum acompanhamento com as famílias? As famílias podem entrar em contato com vocês para ter esse acompanhamento? Como que fica essa questão? Olha, por enquanto nunca teve, porque até agora ninguém nunca procurou a comissão com essa finalidade. Na verdade, é até curioso, a sociedade é uma das comissões que a sociedade menos procura. As nossas procuras acabam sendo mesmo dos advogados, sobre como é que funciona uma lei, como é que faz uma peça. O juiz não conversa comigo, me ajuda a conversar com o juiz. A gente acaba dando mais assistência aos advogados do que a sociedade em si, porque ela, por mais que tenha como nos procurar, ela não procura a comissão. Sempre recorre à defensoria pública mesmo, entendeu? Entendi. Qual o primeiro passo, doutora? O que eu tenho que fazer primeiro? Se eu estou em uma situação dessa, quem está nos ouvindo está em uma situação dessa, qual o primeiro passo para ela ter esse reconhecimento? A mãe solteira que está nos ouvindo, algum avô, alguma avó, o pai abandonou, foi embora. O que eu devo fazer? Onde eu devo ir primeiro? Primeiro lugar, a gente poderia até dizer, vá no advogado, mas como a maioria das pessoas não tem, se puder pagar indo com advogado, se não na defensoria pública, levando certidão de nascimento, comprovante de residência, as despesas do menor, os gastos, fotos que comprovem que teve uma relação com aquela pessoa, que tenha como a gente saber quem é, o endereço ou o nome completo do ex-companheiro ou do cara com que ela queira que a gente faça esse reconhecimento, levando todas essas informações, esses documentos, 2, 3 testemunhas, não sendo muito íntimas dela, mas que saibam que teve essa relação, que ela viu essa pessoa, para irem com ela acompanhar junto com o defensor público ou advogado, para poder estar entrando na justiça com pedido de reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia. Porque também tem um processo. Quando ela entra com esse procedimento, a defensoria ou o advogado pode pedir já os alimentos provisórios, enquanto tramita esse processo. E mesmo que lá na frente se descubra, olha, essa paternidade não era verdadeira, você realmente não é o pai dessa criança, os valores pagos a título de alimentos provisórios não são devolvidos. O que este homem pode fazer é processá-la por danos morais. Mas é muito incomum o homem acabar fazendo isso, porque meio que tem aquela questão até social, cultural, que fica assim, poxa, vai pegar super mal, processar. E às vezes ele se apega. Muitas às vezes nem são os pais legítimos, é comprovado que não é o pai. E mesmo assim ainda quer registrar como se pai fosse, porque se apega à criança, que começa a conviver com a criança. Então tem até aquele reconhecimento de paternidade afetiva, que é o que a gente acaba tendo muito no Brasil. Tanto que agora é permitido ter até 2 pais no RG por causa disso, porque eu tenho o afetivo e o sanguíneo. Entendeu? Então a gente tem essa dualidade agora na questão de família. Existe o que a gente tem na lei de direito de família e como ela está sendo feita na vida real. É um pouco, às vezes, confuso. Doutora, é seguro a questão dos parentes fazer esse exame de DNA? É seguro de acordo com a ciência? É sim. Porque a gente for questão de biologia, eu tenho 75% de chance de comprovar quem são os meus avós. Tenho 50% de chance de dizer que eu sou sobrinha do meu tio, sobrinha do meu tio. O DNA, ele vai assim, ele consegue descobrir, dá para você mapear geneticamente uma pessoa por uma escala muito extensa de parentes. Porque tem é como se fosse uma digital. Ela é singular de cada indivíduo. Então, todo mundo daquela mesma linhagem vai ter sempre a mesma assinatura. Muito bem. Então, gente, olha aí, presta atenção. Hoje tem muitas formas, né, doutora, para evitar filhos. É bom usar essas formas para evitar problemas com a justiça e problemas também financeiros, né? E de saúde também, porque as métodos contraceptivos não são só para questão de procriação, é questão de saúde também. Exatamente. Então, encerra aqui o nosso papo. Gente, que papo legal, olha, de extrema importância para te orientar. Cuidado, presta atenção, né? E você que foi vítima aí de um pai irresponsável, podemos dizer assim, foi embora, né?
você aí já sabe o que fazer. Doutora, as suas considerações finais. Agradeço a oportunidade e em base ainda mais no que tu falou, se as pessoas tiverem a fim de saber mais como é que funciona, quais são os seus direitos, pode procurar o Instagram da comissão, entrar em contato com a gente através da OAB, do nosso e-mail, que a gente está aqui sempre disponível para ajudar todo mundo esclarecendo quais são os seus direitos, como é que pode recorrer, que para isso serve a OAB, né? A gente está aqui para ajudar a sociedade também. E é sempre bom também uma conversa, antes de começar um processo, né, doutora? Conversar, buscar, foi embora, liga, olha, tal. E às vezes você resolve muito por diálogos, e a OAB, ela pode ajudar nesses diálogos, as comissões da OAB podem fazer essa intermediação, tem câmeras de conciliação aqui dentro, a gente pode fazer isso na questão de direito de família, para evitar usar o judiciário e às vezes até levar 10 anos no processo e conseguir resolver um direito que às vezes é questão de conversa. Muito bem. Então, pessoal, até a próxima. Tchau.